Folha 1 de volta e agora o nosso assunto é o tempo. Um assunto que eu adoro abordar com um dos nossos debatedores fixos, que é o Carlos Augusto Souza de Alencar, que é técnico em meteorologia e que sempre nos presenteia com sua presença, nos esclarecendo as dúvidas sobre essa coisa maravilhosa que é o tempo, né? Como o tempo muda rapidamente. Agora, o interessante é que tudo que ele profetizou tem acontecido. Tudo que ele disse aqui no começo do ano, e ao longo das outras entrevistas que já fizemos nesse ano de 2018, aliás, tudo que ele disse até no final do ano passado, quando principiou o verão, era verdade. Nós estamos vendo agora nesse finalzinho do outono as temperaturas caindo um pouco e o campista acha o máximo, né? Em cidades em que se tem uma temperatura abaixo de zero, que se vê de fato um frio aqui, vai para 18, 19 graus, todo mundo, meu Deus, estou morrendo de frio. Sim. Coisa do campista, né? Sim, obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O tempo, né, a temperatura, ela é relativa, ela depende do nível que cada um tem de físico, né? É uma questão mesmo fisiológica. Tem pessoas que sentem mais frio, outras sentem mais calor, isso é normal. E quando nós levamos em consideração, então, as características climáticas de cada região, uma temperatura de 18 graus, que para nós aqui em Campos é uma temperatura fria, para uma pessoa que mora na Serra Gaúcha ou na Serra Catarinense, é uma temperatura até bem agradável, entende? Eles lá, nessa época do ano, enquanto aqui está dando 18 graus, lá dá 9, dá 8. Eu vi há 2, 3 dias atrás lugares da Serra Gaúcha que já está dando 3 graus de temperatura. Gente, né? aí é frio. Aí sim, isso sim eu vejo como frio. Por isso que em meteorologia, né, nós usamos os termos calor e frio, mas por uma questão didática. Em meteorologia nós usamos a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, média mais alta, média mais baixa, porque nós sabemos que isso é relativo, depende muito de onde a pessoa está e do nível de temperatura que a pessoa detecta no corpo dela e como ela reage a essa temperatura. Então, para nós, em meteorologia, não existe quente e frio. Existe temperatura mais alta, temperatura mais baixa, média de temperatura mais alta, média de temperatura mais baixa. Não, mas o campista ele adora, é realmente divertidíssimo. E tem esse contraste de fato. Tem gente que sente mais frio, tem gente que sente mais calor. Aí você encontra uma pessoa que não está agasalhada, ela fala, meu Deus, você não está agasalhado. Aí o outro está todo, como a gente fala aqui no interior, encapotado. Sim. É muito engraçado, né? Sim. Esse fenômeno do comportamento, né? Sim. E a gente de fato estranha, porque vamos imaginar que nós temos um verão muito mais longo, né? Outubro já está ficando quente, Sim. novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até maio estava aquele calorão. Sim. Dias de 40 graus, a pessoa suando, derretendo a roupa no corpo, à noite inclusive, fazendo muito calor. Então agora que esfriou um pouquinho, a gente acaba realmente sentindo uma diferença, né? Sim. As pessoas evitam sair, quem pode já fica em casa cedinho, anoitece mais cedo, né? Então... E tem uma outra característica também, né? Como o nosso inverno é um inverno de clima tropical, né? Não é um inverno assim muito marcado, acontece muito de você ter dias que durante o dia, quando chega meio-dia, 1 hora, 2 horas, até que tá um calor gostoso, assim, então um calor até que para muitos até incomoda. Né? Mas quando chega à noite, a temperatura desaba. Depois das 5? Depois das 5 horas, em especial depois das 9 horas da noite também, cai muito. Né? E aí o que acontece? Por que dessa diferença? No verão, dificilmente à noite a temperatura cai de 25 graus. Ela fica em torno de 25, 26 graus, mesmo durante a noite. Agora, à medida que a gente vai chegando no inverno, ainda estamos no outono, o inverno só começa no final de julho, mas à medida que nós vamos chegando no inverno, a temperatura já está aparecendo temperaturas de 18 graus, 19 graus, 17 graus à noite. Quando vier o inverno, vão começar a aparecer temperaturas de 16 graus, 14, né? de 15, de 14 graus à noite. Aí o povo vai congelar, o campista adora. Aí o que acontece? Mas por que acontece isso, né? No verão, a umidade do ar está mais alta. Exatamente. A umidade ela ajuda a controlar a variação de temperatura. E essa sensação térmica também. E a sensação térmica também, né? Então, a umidade controla isso. Conforme nós vamos chegando mais próximos do inverno, o ar vai ficando mais seco. Então, a diferença de temperatura do dia para a noite fica maior. E aí a pessoa sente mais, né, essa variação. E aí, inclusive, aumenta muito pessoas com problema respiratório, entendeu? Problemas de saúde, muito também, não só ligado ao ar mais seco, mas também essa oscilação grande de temperatura. Pessoas que são obrigadas a passar o dia inteiro fora e ficar uma parte da noite fora, expõem o corpo a uma variação de temperatura muito grande. É verdade, pode é ser... isso mesmo. A pessoa, por exemplo, vai trabalhar de manhã, tá frio.
Tá de casaco. Isso. Vai fazendo aquele calor, tira o casaco. Daqui a pouco, à tardinha, já bota o casaco e vai se agasalhando mais ainda. Em especial quem trabalha na rua, Exatamente. sente isso muito, né? Exatamente. Quem trabalha em escritório geralmente tem um ar-condicionado e aí equilibra, né? Enfim. Mas a pessoa que é obrigada a estar na rua, ela pega 8 horas da manhã uma temperatura de 19, 20 graus, quando chega meio-dia tá 30 graus, tá 31, quando chega 5, 6 horas já baixou para 23, para 22, mais um pouco já tá 19. Isso é pesado para o organismo, em especial, volto a dizer, sempre pega mais a quem tem mais idade e quem é mais novo, quem é criança, sente mais ainda fisicamente isso. E todo mundo que é alérgico, né? Eu sou um exemplo alérgico, disso. Um remedinho pro nariz, aqueles remédios que combatem gripe no princípio, porque a gente que trabalha o dia todo e trabalha todo dia não pode se dar o luxo de ter uma gripe, né? Antigamente as pessoas sofriam muito com isso também. A pessoa está gripada, ficava uma semana de cama, não dá mais para ter isso. A não ser que seja uma gripe muito forte e no auge do inverno, às vezes é inevitável. Uma infecção de garganta, uma gripe, principalmente da nossa região, como não é costume, né? Então muito acostumado com o tempo quente, esfriou, o organismo sente. Exatamente. E sente também, principalmente para quem já está na melhor idade, aí dói a coluna, dói a perna. Sim, e não é à toa, né, que a política de vacinação para a gripe é feita nessa época, um pouco antes, vamos dizer assim. Para tentar evitar, né? Para tentar evitar porque que você as já tem a dor na pessoas coluna, na perna, gripado ainda por cima. Sim, complica. E lamentavelmente a questão das dores, né, o corpo sente mesmo, não tem muito como evitar, em especial na hora da transição, né, que você tá transitando aquela característica mais de verão para característica mais de inverno, as pessoas sentem muito, até o corpo se aclimatar, se acostumar àquilo, demora um tempo e aí realmente as dores vêm, é complicado. Verdade. Olha, encerrando nosso tempo, um minutinho, vai chover nesse inverno? Olha, não. Quer dizer, vai ter chuva? Sim, mas não sequenciada. Não assim, chuva de grande quantidade. Quando ela vier, vai ser uma chuva de baixa intensidade, uma garoa, uma chuva leve. Não tem a menor possibilidade disso. O inverno continua com a mesma característica que foi prevista, que é de médias de temperatura mais baixas que as dos últimos anos e índices de chuva baixos, inclusive com períodos de seca prolongado, que é normal do inverno. Vamos aguardar. Assim que ele chegar, temos sua nova visita para analisar. E eu virei aqui com o maior prazer, sempre, porque eu considero importante prestar esse serviço para a população, esse serviço de informação para a população. E nós adoramos descobrir essas informações através do que você nos disse. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias de campos, do Brasil e do mundo em tempo real acessando o portal folha1.com.br. E de terça a domingo, há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite.